Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter. Olá, todo mundo. Bruno, qual que é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje eu acho que tu botou aqui pra me irritar, porque tu já sabe o que eu acho dela, mas vamos lá. A pergunta de hoje é: videogame é coisa de criança? Tecnicamente é. Agora a gente tem que descobrir se é também coisa de adulto. Esse teu tecnicamente aí. Tudo bem. Antes de mais nada, eu queria fazer um apelo, entre aspas, pra todo mundo que não gosta de videogame ou que tem uma opinião meio negativa. Nos dá uma chance, escuta um pouquinho, pelo menos, do que a gente tem a dizer, que a gente vai tentar fazer o outro lado da moeda aí. E acho que tu pode começar essa história aí com a definição da coisa toda. Isso é importante esse disclaimer, porque nós dois somos jogadores, a gente joga videogame com frequência, então a gente tem essa opinião um pouco enviesada de defender o videogame, então mas o que a gente quer é justamente mostrar esse lado do entretenimento do videogame, não como algo simplesmente de criança, como a gente muitas vezes vê em discussões por aí. Pra gente começar, eu acho que é importante a gente definir o que a gente entende por videogame, porque as definições são várias e às vezes são variadas também. Tem um vídeo documentário do Stuart Brown, do canal Ahoy no YouTube, que é um canal que eu gosto bastante, que fala só sobre videogames, e nesse documentário ele tenta pesquisar qual foi o primeiro videogame inventado na história. Então ele passa por vários registros, ele pesquisa em catálogos de patentes, enfim, em vários lugares. Pesquisa bem interessante, mas para conseguir fazer essa pesquisa ele teve que definir exatamente o que é um videogame. Então ele juntou várias definições que ele encontrou e chegou em 5 pontos. 4 deles são os que nos interessam aqui, até porque o primeiro ponto é que esse videogame precisa ter uma aplicação prática. Então, no caso dele, ele estava tentando evitar protótipos ou coisas assim para considerar o primeiro videogame. No nosso caso, são os outros 4 que nos interessam. Um dos pontos é que o videogame precisa ter um sinal de vídeo, então ele precisa se comunicar através de vídeo com quem está jogando, obviamente, vem do título videogame. As interações do usuário precisam alterar o sinal que está sendo transmitido para esse vídeo. Então, quando eu mexo no controle, no teclado ou no mouse, eu preciso interagir com o personagem ou o que está acontecendo na tela e mudar o que está acontecendo na tela diretamente por causa da minha interação. Um terceiro ponto que é muito importante é a intenção de entretenimento. Então, essa é uma distinção bem importante que a gente costuma não fazer quando a gente fala de videogames, porque se a gente não tem a intenção de entretenimento e a gente está criando uma simulação em vídeo, a gente pode estar falando simplesmente de um simulador de trânsito que é usado para treinamentos e não para jogos. Então, precisa ter uma intenção de quem criou para que isso seja para o entretenimento e que seja uma intenção de ser um jogo, no final das contas. E tem também a questão de ser jogável, principalmente ou apenas através de uma tela de vídeo, que é também um ponto interessante, porque a gente poderia incluir também pinballs, e um pinball não é um videogame, ele às vezes tem uma tela de vídeo, mas se a gente tirar a tela de vídeo, a gente continua jogando através de outras formas. O pinball, por exemplo, seria, a definição técnica dele seria que ele é um jogo eletromecânico, que a tela é mais um auxílio do que o jogo em si. Diferente de um videogame que se a gente tirar a tela, a gente perde todo o principal do jogo e toda a forma de interação que a gente tem. Também como ponto próximo disso, a gente pode dizer que um fliperama também tem componentes mecânicos, mas se a gente tirar, por exemplo, a caixinha onde a gente coloca as moedas, o jogo continua existindo, porque ele é só um acessório e não a parte principal do jogo. Então a gente tem esses 4 pontos que nos ajudam a definir o que é um videogame, tentando excluir um pouco simulações e tentando excluir também outras coisas que às vezes são confundidas com videogames. Tá, então resumindo pela definição que tu está nos passando aí, ele tem que se comunicar com o usuário por vídeo, ele tem que ser interativo, ele tem que ter a intenção de entretenimento, e a comunicação do usuário para com ele tem que ser também pelo vídeo. O vídeo não seria só um acessório, seria a parte principal, digamos assim. Exatamente. Acho que é bem relevante começar por essa definição, porque aí a gente consegue perceber que muita coisa pode ser chamada de videogame, desde o Candy Crush que se joga no celular até jogos que são jogados a nível profissional, enfim. E para acompanhar a definição, eu queria só falar um pouquinho sobre a indústria do videogame também. Ela é muito maior do que muita gente imagina. Ano passado ela teve um faturamento de 120 bilhões de dólares. Só para fazer um comparativo, a indústria do cinema teve um faturamento de 136 bilhões e o videogame 120. Então ele tá quase lá e obviamente ele tá crescendo mais rápido do que os outros. Então ele tá a caminho de ser uma das maiores indústrias de entretenimento. E a comunidade do videogame também é muito maior do que muita gente imagina. Uma pesquisa da Microsoft indica que hoje existem 2,6 bilhões de pessoas que jogam videogames. De novo, isso vai desde quem joga do celular até quem joga em nível profissional, enfim. Mas é com certeza um número bem expressivo, 2,6 bilhões de pessoas. Acho que tu tem um pouco mais de informações sobre esses demográficos, né? Sim, na verdade é um pouco difícil encontrar pesquisas especificamente sobre videogames. A maioria delas, quando a gente pesquisa, são sobre o mercado americano. Claro que nos dá alguma base, mas
não é o ideal. Então, falando um pouco sobre o mercado americano, tem uma pesquisa da Pew Research, que é um instituto bem renomado, que fala que 43% das pessoas, de todos os americanos, joga com frequência algum jogo de videogame, seja de novo no celular, no videogame console, no computador, enfim. É um grupo bem grande de pessoas que utiliza os videogames, é um grupo muito grande que joga alguma coisa, e aí depois a gente vai para outros recortes, porque só 9% se consideram gamers. Então, apesar de 43% das pessoas jogarem alguma coisa, só 9% consideram que jogam mesmo. E aí uma especulação é que talvez seja justamente por essa pecha de achar que videogame é coisa de criança, então as pessoas preferem não dizer que jogam, e elas simplesmente, eu tenho esse Candy Crush aqui só para entretenimento, não é nada que eu leve a sério, não sou um gamer. Mas elas de fato estão jogando, o videogame é para isso, é uma forma de entretenimento. Da mesma forma, a questão de homens e mulheres, tem um pouco essa pecha também do videogame ser só uma coisa para homem, ao mesmo tempo que as mulheres também jogam bastante, e principalmente acima dos 50 anos, são mais mulheres do que homens que jogam videogames. Então também é um dado bem interessante. Olhando especificamente para o Brasil, a PGB, que é a Pesquisa Game Brasil, de 2019, trouxe alguns dados interessantes. Então, 58% dos homens jogam videogame, algum tipo de videogame, e 58% das mulheres também jogam algum tipo de videogame. Também é um dado bem interessante para a gente ver que não é algo limitado só a um gênero, enfim. E aí, olhando especificamente para a idade, nos homens, 41% dos jogadores têm entre 25 e 34 anos, esse é o maior grupo, e entre as mulheres, 36% está entre 24 e 34 anos de idade. Então também não é um público muito jovem nem muito velho, é um público adulto, ou que chamaria de jovens adultos. Então não é infantil e é bem amplo. Interessante, eu acho que o que esses demográficos apontam não é o fato de que videogames são mais interessantes para pessoas mais jovens ou para pessoas do sexo masculino. Eu acho que o que eles apontam é que existe muita gente que não dá chance pro videogame por motivos X ou Y. Porque na verdade o videogame, ele é para todo mundo. O videogame, o conceito do videogame, ele é uma coisa tão ampla, que com certeza tem alguma coisa ou outra que serve pra qualquer pessoa que esteja interessada em jogar. A questão é que eu acho que a maioria das pessoas que não jogam não estão interessadas em jogar porque elas não sabem muito bem o que elas estão perdendo. Eu acho que existe um problema, entre aspas, de geração, de alguém que há muito tempo atrás viu uma criança, um filho, um sobrinho jogando Mario e alguns anos depois viu alguém jogando GTA e pensou, isso não é pra mim. Mas eu acho que isso é a mesma coisa do que tu comer jiló e falar comida não é pra mim. Não, jiló não é pra ti. Existem várias outras comidas. Eu acho que videogame é pra todo mundo, como eu falei. Uma coisa interessante que eu tava pensando quando eu tava lendo sobre isso, sobre pessoas que jogam videogame e tudo mais, e eu lembrei uma vez que eu botei minha avó pra jogar pinball sabe o pinball do Windows, que já vinha com Windows? Faz um tempo já, mas enfim. Eu botei ela pra jogar. Cara, minha avó é uma pessoa que tu nunca vai imaginar jogando um videogame. Eu acho que ela não saberia nem segurar um controle de PlayStation se desse pra ela, mas ela jogou pinball e ela se divertiu, sabe? E uma outra coisa que eu lembrei é que o meu primeiro videogame foi um Nintendo 64 que meu pai me deu, e ele via eu jogando Mario e pensava, videogame não é pra mim. Mas aí ele descobriu que existia um jogo de Fórmula 1 pro Nintendo 64. E aí ele se interessou, e aí ele jogou, e ele gostou. Mais ou menos, mas gostou. Ele deu uma chance. Depois, uns anos pra frente, ele tava lá em casa, uma vez eu tirei uma soneca, quando eu acordei, ele tava super orgulhoso que ele tinha metido 5-0 no FIFA. Ele era o Manchester United e ele meteu 5-0 no Remo. Então assim, tá aí um cara que a primeira vez que ele viu o videogame, ele falou, não é pra mim, isso é coisa de criança, eu tô dando pro meu filho que tem 3 anos, ele tá controlando um bonequinho catando moeda, não é comigo, não é pra mim. Ele podia ter parado aí, ele podia ter passado o resto da vida inteira dele falando, videogame não é pra mim, videogame é coisa de criança. Mas não é, entendeu? Ele deu uma chance, ele achou outras coisas, ele gostou. Um último exemplo é minha esposa aqui, eu jogo muito videogame, ela assiste às vezes, na maioria das vezes não, ela não curte muito, mas eu descobri um joguinho que chama Overcooked, que era uma cozinha, que tu tem que cozinhar, sabe, pro restaurante, e ela jogou comigo, e velho, ela me encheu tanto o saco, ela queria jogar isso tanto, todo dia que eu tive que deletar essa porcaria do meu videogame, porque ela queria ficar jogando esse troço o tempo todo. Então, de novo, eu acho que tu ter visto um videogame que o outro lá um tempo atrás e ter se distanciado completamente é a mesma coisa do que tu assistir um filme, não gostar e nunca mais querer saber de cinema. Não, existem outros gêneros, existem outros diretores, existem outras experiências. E eu acho que de um jogo pro outro, a diferença é ainda maior do que de um filme pro outro, né? Que é o exemplo que eu tô dando agora. Então, com certeza, assim, eu falo tranquilamente que qualquer pessoa pode gostar de videogame desde que ela entenda que Mario é um jogo, Candy Crush é outro e
existem bilhões, trilhões de outros que são completamente diferentes uns dos outros, e que essa ideia de que videogame não é pra mim tá calcada numa coisa que não é bem real. Não sei se tu concorda comigo, se faz sentido isso tudo que eu tô falando. Enfim. Não, exato. Eu tendo a pensar que videogame é só mais uma forma de entretenimento. Tipo, eu posso me entreter com um livro, com uma série, com um filme, e eu acho que as pessoas não diriam isso do cinema, de tipo, não, cinema é coisa de criança, eu não gosto de nada do cinema. Não, talvez eu não goste de filmes de terror, eu não gosto de filme infantil, eu não gosto de animação, mas eu gosto de filmes de ação. Filmes de ação são pra mim, são pra um público diferente. É a mesma coisa no videogame, a gente tem jogos que são extremamente infantis, a gente tem jogos que são pra adultos, a gente tem jogos que são focados no público masculino, no público feminino, enfim. Tem centenas de opções, é a mesma coisa que a gente pegar o catálogo da Netflix pra escolher alguma coisa pra assistir. Opções não faltam e a gente escolhe o que tem mais a ver com a gente, com o que a gente quer pro entretenimento naquele momento. Mas me parece que o videogame é o único que ainda tem essa mancha de parecer que é coisa de criança, porque talvez ele tenha se popularizado através do público infantil, diferente de outras mídias que se popularizaram primeiro entre os adultos e depois foram pro público infantil. Então talvez tenha essa memória coletiva de achar que videogame é só Super Nintendo e as crianças que ficam jogando sentadas na sala. E esse não é o único preconceito que o videogame sofre, né? A questão da perda de tempo é uma coisa gigante no videogame, assim. Eu acho ridículo que se uma pessoa passa 12 horas do final de semana assistindo TV ou filmes, show de bola, legal, descansou, final de semana foi bala. Agora, se eu passo 6 horas jogando videogame num sábado, não acredito que ficou 6 horas jogando videogame, que perda de tempo, podia estar fazendo tantas outras coisas. Sim, tu também podia estar fazendo tantas outras coisas enquanto tu tava vendo TV a noite passada, ou enquanto tu tava lendo um jornal, sei lá, qualquer outra coisa. Porque, de novo, o videogame é entretenimento, sim, mas ele também é bem mais do que isso. Não vou entrar muito nisso agora, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tudo que o videogame traz de benefícios e tudo mais. Eu tenho várias experiências pessoais que eu posso falar, tenho outras coisas também, tenho diversas listas que a gente pode comentar. Mas eu queria aproveitar esse momento, já que a gente tá fazendo a comparação com o cinema, eu queria comentar que existem alguns jogos com roteiros, enredos e personagens melhores do que qualquer filme que eu já tenha visto na minha vida. Isso é uma coisa que quem não joga videogame, quem nunca colocou um tempo em algum jogo, às vezes nem imagina que videogame não é só pular de um lado pro outro e chegar no fim da fase, que existem enredos e histórias sensacionais. Existe um jogo chamado Horizon, que eu joguei do começo ao fim, eu me apaixonei pelo jogo e pra mim é melhor do que qualquer filme de ficção científica que eu já tenha assistido em qualquer momento da minha vida. É um roteiro fantástico, eu não sei se também porque ele te envolve no jogo, então não tá só na audiência, mas acho legal também fazer esse contraponto versus cinema ou televisão, ou sei lá, porque o videogame também pode te oferecer enredos, histórias fantásticas. Sim, exato. Tipo, de novo, é uma nova forma de mídia, talvez nem tão nova assim, mas uma forma diferente de mídia, onde a gente tem uma participação totalmente ativa no que está acontecendo na história, por mais que a gente esteja falando de um jogo linear, o que a gente fizer, no fim das contas, vai levar para o mesmo lugar na história, mas a nossa participação faz com que a gente se envolva e que a história seja muito mais intensa. E aí também vem da maestria de quem criou essa história, quem criou essa narrativa, de usar ao máximo o poder e as potencialidades dessa mídia. Então, assim como a gente tem livros maravilhosos e livros ruins, a gente tem filmes maravilhosos e filmes ruins, a gente tem também jogos que são extremamente cativantes e envolvem a gente de uma forma emocional e interativa, enfim. De novo, né, sai um pouco daquele preconceito, tipo, videogame é só aquela coisa colorida e divertida, mega lúdico de jogo infantil. Tem também jogos que são pesados, que são darks, jogos que são mais emotivos, jogos que te fazem chorar, enfim, como a gente tem séries que são mais emotivas. Então, a variedade é imensa, então é uma forma de conteúdo interativa que de fato nos envolve mais. Eu acho que esse é o ponto. Não, e isso que tu falou de ser linear, de ter sempre o mesmo final, mas te dá a impressão de que tu tá participando, de fato, realmente te dá a impressão de que tu tá participando e tu tá interferindo em algumas coisas, outras não, mas tu tá ali vivendo elas e tudo mais. E existem também jogos que não tem sempre o mesmo final, né? Um jogo que eu gosto muito chama Heavy Rain, ele é um jogo bem mais focado na história, no roteiro, é quase que um filme interativo, uma cena que outra tu faz uma luta ali e tudo mais, mas ele é bem mais focado no enredo mesmo. Ele é um jogo super pesado, é um jogo bem emotivo, assim como tu falou. A primeira cena do jogo é um casal com 2 filhos e um dos filhos morre atropelado e tudo se desenvolve a partir desse acontecimento. De novo, é um jogo super pesado. E o final, não só o final, mas acho que esse é o ponto agora. O final depende completamente das escolhas que tu faz durante o jogo e da maneira com que tu lida com as coisas. Não vou falar o enredo aqui pra não dar spoiler pra quem ainda tem interesse em jogar, apesar de ser um jogo relativamente velho, mas basicamente
existe uma coisa que acontece com o outro filho do personagem principal e dependendo de como que tu lida com as coisas, o jogo pode terminar bem como pode terminar mal. E é um jogo fantástico e, de novo, é melhor do que, uma boa parte de todos os filmes que eu já tenho assistido, assim, em relação a roteiro, em relação à emoção da coisa, a esse nervosismo, essa angústia que tu passa, não só por ser muito bem escrito, mas por ser tu ali fazendo as decisões, né? Sim, isso que tu levantou agora eu acho que é uma das coisas mais legais, pelo menos pra mim no videogame, é que por mais que a gente tenha esses jogos que são lineares, a gente tem muitos que são completamente não lineares, então a gente se sente como se nós mesmos estivesse criando e participando de fato naquela história, seja num jogo como Heavy Rain ou Indigo Prophecy, que são esses jogos mais de uma história interativa, mas também nos jogos que são mais sandbox, tipo um Minecraft da vida ou algum outro jogo que a gente interaja de forma mais ampla e a gente que cria aquele próprio universo. Até o exemplo do próprio Minecraft, né? Um jogo que por si só não tem uma história por trás, mas é a tua interação com o jogo e as tuas descobertas que fazem com que o jogo aconteça. Tem toda uma mecânica por trás, mas é o fato de tu jogar que faz o jogo existir. Isso eu acho muito legal no jogo. Um exemplo que me vem à cabeça nesse assunto é o The Sims, né? O The Sims é um jogo que, de novo, não tem muita história, ele tem uma linha que outra ali, 2 parágrafos no começo, pra te dar uma introdução, mas quem monta tudo é tu. E aí a gente volta lá no exemplo que eu tava falando do meu pai que gostou de jogar FIFA e Fórmula 1, quando ele tentou jogar The Sims, ele odiou, ele falou, isso aqui não tem história nenhuma, isso aqui não tem objetivo, isso aqui não tem nada. Eu falei, não, tu que cria os teus próprios objetivos. Ele falou, não quero isso aqui. Então assim, é entender que pra cada pessoa existe um gênero, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, mas o exemplo do The Sims eu acho muito legal, porque é um jogo que eu joguei desde muito cedo, eu era bem novo quando eu ganhei meu primeiro The Sims, e aí eu comprei todas as expansões, enfim, eu jogava horas por dia, 2 horas por dia, que era o limite que a minha mãe deixava eu jogar. A gente vai falar sobre crianças e videogame daqui a pouco, mas enfim. E foi um jogo que me trouxe muita coisa legal, assim, eu vi interações, eu vi como que se constrói uma casa, como que se mobília uma sala. São coisas que me levam pro meu próximo ponto, que é o seguinte, o videogame, além de ele te ensinar muita coisa, especialmente quando tu é mais novo, por exemplo, um pré-adolescente jogando Age of Empires e descobrindo sobre os impérios que existiam na história antiga e como que eles conquistavam uns aos outros, enfim. Mas além de ele te ensinar isso, o que a escola também faz, o que um livro também faz, ele faz com que tu te interesse por isso. Eu não imagino um Bruno de 6, 7 anos abrindo um catálogo de mobília pra ver qual sofá é mais legal, mais confortável. Mas quando eu tava jogando The Sims, eu tinha super interesse nisso. Então eu acho que isso é um ponto muito relevante também, que às vezes a gente passa super por cima, que é não só o que o videogame te traz de benefícios, mas o fato de ele fazer com que tu te interesse por isso. Eu aprendi inglês jogando videogame. Por quê? Porque eu jogava Mario e eu não conseguia entender o que a princesa tava falando. Putz, eu vou passar meses tentando salvar essa mulher e eu não sei o que ela tá dizendo aqui nessa carta que ela escreveu. Pra quem não sabe do que eu tô falando, Mario 64, um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, começa com uma carta escrita pela princesa e ela fala Dear Mario no começo. Querido Mario. E eu, mais novo, confundi Dear com Dad e eu passei boa parte da minha vida achando que o Mario era pai dela. O jogo não fazia muito sentido pra mim. Então é isso de fazer eu ir atrás, ou me oferecer as ferramentas pra aprender, ou me instigar o suficiente pra fazer eu ir atrás. Isso eu acho fantástico, fantástico demais. Mas de repente vamos parar de defender um pouco o videogame e vamos só conversar mais de boa, pelo menos por enquanto. Eu quero saber o que tu anda jogando por aí. Só antes de falar, eu preciso comentar sobre o exemplo que tu deu do Age of Empires, que pra mim aconteceu muito, assim. Eu, durante o começo do ensino fundamental, basicamente, que era a época que eu jogava Age of Empires, eu não me interessava muito pelas aulas de história. Mas foi por causa do Age of Empires que eu comecei a prestar muita atenção, porque eu via, tipo, não sei o que do Império Romano agora que tá acontecendo no jogo, e aí o professor falava daquilo na aula, eu ficava, meu Deus, eu preciso muito entender isso, porque pode me ajudar lá, e eu achava muito legal. E aí isso fez com que eu me envolvesse muito nas aulas de história, que parece um negócio meio tosco falar isso agora, mas talvez eu não tivesse tido tanto interesse se não fosse por causa de um joguinho, sabe? Nossa, não é tosco de maneira nenhuma, cara. Esse exemplo pode ser traçado com milhões de outros jogos e outras matérias na escola e tudo mais. Mas falando sobre o que eu tenho jogado, ultimamente eu tenho jogado muitos jogos que eu já joguei, então eu tô rejogando alguns jogos. GTA Vice City é um deles, que é um dos jogos que eu talvez tenha gastado mais horas dentro dele. Eu acho muito divertido poder simplesmente passear pela cidade e é até cômodo pra mim, relaxante, porque eu já sei basicamente de cor aquele mapa daquela cidade, então eu me sinto basicamente em casa quando eu tô jogando aquele jogo. GTA eu acho que é um jogo que muda à medida que tu envelhece. Não é bem isso que eu quero dizer, mas tipo assim, tu não acha que GTA é um jogo diferente quando tu joga ele com 15 anos e quando tu joga com 20 e poucos? Eu sinto que é outro jogo. Totalmente. Um adolescente jogando GTA é simplesmente pra fazer o caos, a anarquia, dar tiro, chamar a polícia.
E aí, quando você é mais adulto, tu já tem toda uma perspectiva de, preciso saber o que tem na história, preciso cuidar não sei o que na rua. É uma perspectiva completamente diferente. Que, de novo, eu acho que é um outro benefício do videogame, assim, que a nossa interação faz parte da história do jogo. Então, o nosso estado mental também altera o que acontece no jogo. Falando alguns outros jogos também, eu gosto muito de FPS, que são jogos de tiro em primeira pessoa, né? Acabou de sair o último Doom Eternal, mas o meu computador não tem capacidade pra isso, então... Pela simples nostalgia, eu decidi jogar de novo todos os Dooms antigos, em ordem. Então eu acabei de terminar o Doom 1. Eu jogava no computador da escola, esse, o primeiro Doom. Eu não sei porque que o computador da escola tinha um jogo como Doom, ao invés de jogos mais educativos, enfim. A gente tinha um jogo do Leonardo da Vinci também, mas era ou Leonardo da Vinci ou Doom. Eu não sei quem foi que decidiu fazer o download. Obviamente todo mundo jogava Doom, porque... O do Leonardo da Vinci era bala também. Mas eu acho isso muito incrível, porque Doom é um jogo de 1993. Tipo, eu tinha 1 ano de idade quando esse jogo saiu. E eu voltei a jogar ele faz umas 2 semanas. E ele parece que é um jogo atual, assim, porque ele continua sendo muito bom, sabe? De fato, eu considero ele uma obra-prima, assim, dos videogames. Porque não parece que ele tem todas as limitações técnicas que ele de fato tem, sabe? Eu acho isso muito sensacional num jogo antigo. Mas aí eu acho que tu levanta um ponto interessante. O fato de ter só Doom e Da Vinci no computador da escola. Eu também, um dos primeiros jogos que eu tive foi Duke Nukem 3D, porque o primeiro computador que a gente comprou aqui em casa, por algum motivo, veio com o shareware, o demo, no caso, do Duke Nukem 3D instalado. E eu ficava fascinado por aquilo, assim, porque eu tava num computador que era um Windows 95 sem graça, e aí eu podia abrir, clicar naquele ícone, e aí eu tava num outro universo, interagindo com aquela história, matando alienígenas, enfim, era muito legal. Mas isso levanta um pouco, e eu acho que foi o fato de ter comentado da escola que me lembra, a questão da violência nos videogames, que é o que se debate muito quando se fala de videogames, crianças, e aí vem muita questão da violência. O próprio Doom não foi o primeiro jogo violento, mas ele foi o primeiro jogo a ser classificado pela ESRB, que é quem faz as classificações etárias dos jogos nos Estados Unidos. Por ele ser um jogo muito mais violento que os que existiam até então, se levantou um debate imenso por trás disso do quanto os videogames poderiam impactar na violência e no estímulo à violência. E no fim se criou toda essa classificação de dizer que os jogos são para maiores de 18 anos, para até 13 anos, enfim, as mesmas classificações que a gente tem para o cinema e para a televisão. E também a gente tem um outro caso, a gente acabou de fazer há poucos dias 21 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, que também levantou muito esse debate entre os videogames e a violência, porque esses 2 alunos que assassinaram os colegas no colégio, eles eram muito jogadores, eles jogavam muito, eles tinham muito registros de mensagens que eles trocavam entre eles falando sobre videogame, e um dos autores, inclusive, desenvolvia mapas pro Doom, e um dos mapas que ele desenvolveu era a própria escola, com todos os alunos e colegas, e tu poderia matar todos no jogo. Então, o debate começou com muita força ali, e acho que se estende até hoje, que volta e meia a gente tem algum caso maluco, e a gente começa a falar o quanto o videogame influencia no nosso nível de violência, enfim. Cara, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, eu não sou lunático, eu não vou vir aqui dizer que isso é 100% bobagem, que ninguém tem razão nenhuma. Eu só não entendo por que o videogame recebe tanta crítica negativa nesse sentido, quando a gente tem filmes violentos, a gente tem livros violentos, a gente tem músicas que falam sobre massacres e tudo mais. De novo, o videogame, tecnicamente, o que ele é, o core dele é uma forma de entretenimento, e qualquer outra forma de entretenimento tu pode achar coisas violentas, pesadas, sanguinárias, talvez até mais do que esses games que a gente tá citando. Então, eu não sei, tu acha que o videogame influencia, tu acha que estimula ou não? E tu não concorda comigo que qualquer outra forma de entretenimento e várias outras coisas, não só entretenimento, podem causar esse mesmo efeito, e o videogame é o mártir disso aí tudo? Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que a questão é, talvez pelo videogame ser menos difundido e não ser tão onipresente quanto outras mídias, quanto o cinema, quanto séries de televisão, enfim, ele acaba sendo alvo mais fácil quando a gente precisa buscar essa justificativa na nossa cabeça de por que um massacre aconteceu. E aí a gente acaba achando o videogame como a desculpa pra... Tem que ter quem culpar, no fim das contas, sabe? Porque se a gente olha pra todos os estudos científicos que têm sido feitos, pelo menos desde 99, quando esse assunto explodiu, nenhum deles é conclusivo em dizer que o videogame pode ter influenciado a violência, e os que têm alguma relação, os que conseguem identificar alguma correlação, identificam exatamente o mesmo nível de correlação para outros tipos de mídia. Então, se o videogame influencia a violência, também o cinema
influencia a violência, também livros influenciam a violência, enfim. É que aí quem tá defendendo que foi por causa do videogame, qual é o ponto que essa pessoa tem? Qual é o objetivo dela? Porque se ela quer banir o videogame, a gente vai ter que banir também o que é novela, a gente vai ter que banir filme, a gente vai ter que banir noticiário. E não para por aí, a gente vai ter que banir várias outras coisas que influenciam a mente do cidadão. Exato, e a gente teria também o argumento contrário, de dizer que o videogame pode servir como uma válvula de escape para uma pessoa que é violenta e em vez de exercer essa violência na vida real, pode exercer isso no videogame. A gente tem os dois lados do argumento e nenhum dos dois é conclusivo. A minha opinião é de que basicamente a gente usa o videogame como desculpa quando a gente não acha um culpado, ou pelo menos a gente não tem um culpado por uma coisa irracional, como foi um massacre de Columbine, por exemplo. Não só uma válvula de escape, concordo, mas acho que vai além. Eu acho que pode inclusive mudar a mentalidade de uma pessoa, pode fazer uma pessoa que é mais solitária conhecer uma comunidade, conhecer amigos. Tem um dado aqui da Universidade de Massachusetts que indica que 74%, isso é 3 em cada 4, dos jovens que jogam jogos online fizeram pelo menos um amigo online. Eu tô nessa estatística, eu tenho amigos que eu fiz online, converso com eles até hoje mesmo não jogando mais o jogo. Eu tenho um grande amigo que conheceu a primeira namorada dele online. Isso é uma história bem legal, mas fica pra próxima, é uma história muito longa. Então tem esse viés também de comunidade, de buscar ajuda, de buscar outras pessoas que estão na mesma situação que tu, ou estão em outras situações e podem te ajudar com alguma coisa. E um dado que não tem muito a ver com isso, mas é desse mesmo estudo, acho legal também. Na verdade tem mais a ver com o que tu tava falando antes, essa questão de jogar Duke Nukem no computador e ser meio que o teu portal pra tecnologia. Isso acontece muito também. Muitas vezes o videogame é o que traz a pessoa pra esse mundo da tecnologia. E não só da tecnologia no sentido de usar um computador e tudo mais. Por exemplo, esse campo de STEM, que é Science, Technology, Engineering and Math. São todas aquelas matérias mais difíceis da universidade lá, mais focadas nas exatas. Existe uma ligação super forte delas com tecnologia. Assim, esse mesmo estudo dessa universidade comprovou que meninas mais jovens, antes de entrar na faculdade, que jogam videogames, têm 3 vezes mais chances de escolherem um desses campos. Isso não é coincidência, isso é o fato de que o videogame te traz pra esse mundo e de novo, ele faz tu te interessar por esse mundo. Um outro ponto interessante, tu falou de comunidades que viram amigos por causa do videogame. Quando a gente se conheceu, o nosso primeiro assunto em comum foi justamente porque tu tava jogando Mario Kart no teu computador, no emulador. E aí eu vi, esse cara pode ser legal, vou conversar com ele. E foi assim que a gente se conheceu. Foi mesmo, é verdade. E pra embasar um pouco isso que eu tô falando de videogame servir como uma ajuda pra essas pessoas que estão com algum problema, enfim. O estudo da Microsoft, que a gente pode botar aqui na descrição, o link, ele mostra também que jogos por vezes ajudam crianças com autismo a fazer novos amigos. E não para por aí, ele ajuda também pessoas mais velhas com Alzheimer a melhorar a memória. O videogame às vezes é usado como ferramenta pra auxiliar adultos a desenvolver habilidades de decisão, de fazer decisões e de trabalhar contra o relógio e tudo isso. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o que o videogame trouxe pra nós como pessoa e as coisas que o videogame pode trazer. A gente deu uma pincelada por cima, a gente falou sobre essa questão de nos interessar em história ou em facetas da vida real que a escola não traz, como mobiliar um apartamento ou interagir com o vizinho, enfim. Mas eu acho que o videogame pode trazer bem mais que isso, né? Não sei se eu acho que volta até no negócio que a gente falou no último episódio, quando a gente falava de educação, que o videogame também pode ser uma ferramenta educativa. A gente tem jogos que são desenvolvidos especificamente com viés educacional. O próprio Minecraft tem uma versão para educacional. A própria Apple acabou de lançar o Swift Playgrounds, que é para ensinar as pessoas a codificarem através de um joguinho. Então os benefícios são muitos. Para mim, o benefício principal foi esse, assim, de despertar vários interesses e criar esse costume de sempre que eu tenho alguma dúvida aí pesquisar. Eu acho que isso vem um pouco do videogame. Também porque no começo eu não sabia falar inglês, então eu precisava ficar pesquisando as palavras que eu não sabia para poder avançar no jogo. Essa questão de querer ir mais a fundo nas histórias dos personagens. Então, esse personagem é do Império Romano, eu preciso pesquisar mais sobre ele para poder ver como isso pode me ajudar no jogo. E aí eu ia para a Wikipédia e lia mais, enfim. Para mim, o maior benefício foi muito nisso, assim, de despertar outros interesses e me fazer ir atrás e entrar nesses rabbit holes, assim, de pesquisar muito a fundo um assunto, sabe? Eu acho que, para mim, ele ajudou a desenvolver várias habilidades também, assim, por exemplo, a primeira vez que eu tive que dirigir com GPS foi ridiculamente fácil a questão de ir de um ponto A para um ponto B e focar na tela enquanto foca no trânsito também, porque eu passei boa parte da minha infância dirigindo no videogame, indo do ponto A para um ponto B seguindo um mapa. Então esse senso de direção de leste a oeste, que confunde bastante gente, pra mim é uma coisa super fácil, assim, porque eu passei muito tempo olhando pra uma bússola ou pra um mapa pra fazer o objetivo A ou o objetivo B. E outras várias habilidades também, essa
questão de decisão sobre pressão, de trabalhar contra o relógio e tudo mais, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente joga, especialmente ainda quando criança, pré-adolescente, mas depois também, a gente tá sempre em desenvolvimento, que a gente vai desenvolvendo e a gente nem percebe que a gente tá desenvolvendo, a gente tá fazendo aquilo ali pro jogo, e depois a gente se vê numa situação da vida real, digamos assim, onde a gente tem um prazo super curto pra cumprir e o nosso cérebro já sabe como trabalhar com aquele prazo super curto. Então tem esses benefícios que vêm e a gente nem percebe também quando a gente tá jogando. E tem uns que a gente percebe. Por exemplo, eu joguei muito SimCity quando eu era mais novo. SimCity 2000, que saiu em 1996, eu tinha 3 anos de idade. Eu joguei bastante e foi um jogo que me mostrou como que uma cidade funciona. Ele não é super realista, e faltam vários quesitos. Não, tudo bem, ok, mas calma, não precisa entender tudo. Mas o conceito básico de como que uma cidade funciona, como que o trânsito tá relacionado com o esgoto que tá relacionado com eletricidade, como que as zonas de uma cidade são divididas. São conhecimentos que vêm durante o jogo, que nesse caso você não tá nem indo buscar, o jogo tá te dando isso tudo de bandeja. Aí a gente volta de novo, né? Videogame é bom pra criança ou não? Olha, eu acho que em moderação, tudo volta pra questão da moderação, mas eu acho que entre passar 3 horas jogando um simulador de cidade que me mostra tudo isso e que mexe com a minha criatividade, com a minha lógica, o senso de lógica, e que me mostra também que se eu fizer a cagada vai dar problema lá na frente, eu preciso pensar a curto, médio e longo prazo, eu tô fazendo tudo isso, versus eu tá sentado no sofá assistindo X-Men, eu não entendo da onde que algumas pessoas tiram que videogame é ruim pra criança, mas que assistir TV tá legal. Não, TV, YouTube, isso aí faz parte. Isso aí a gente assiste no almoço, a gente assiste na janta. Videogame? Não. No máximo 1 horinha por dia. O que tu acha? Isso que tu falou me traz 2 pontos, principalmente, que um é que é muito interessante tu ter aprendido sobre urbanismo, basicamente por causa do SimCity, e esse é justamente um tema que tu provavelmente não teria aprendido em sala de aula, porque não é parte das matérias que a gente tem no nosso currículo. Então é uma coisa que tu precisa desenvolver, as pessoas precisam entender o mínimo de urbanismo para poder viver numa cidade, por mais que a gente aprenda isso sem querer no dia a dia, ter aprendido isso como uma base que seja de um videogame já é muito melhor do que aprender do nada. E aí isso traz também outro benefício do videogame, que é o desenvolvimento lógico, seja para tomada de decisões ou seja para algo mais estratégico, enfim. O que vem, talvez o caminho mais lógico seja a gente relacionar isso com um jogo de estratégia, então o próprio Age of Empires ou um Civ, ou talvez um XCOM, que são jogos, basicamente simulam um jogo de tabuleiro em que a gente tem que tomar decisões sob pressão, com curto tempo, e aí isso desenvolve para que a gente seja mais capaz de tomar decisões sob pressão, sabe? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Bruno. Tu que é um mega gamer, daqueles que tem teclado que parece uma máquina de escrever cheia de luzinha. A gente tem várias formas de jogar videogame. A gente pode jogar no computador, a gente pode jogar num console, a gente pode jogar no celular. Mas eu quero que tu me diga o que é melhor. É melhor um cara que joga no computador ou é melhor um cara que joga no console? Eu sabia que essa pergunta ia chegar. Ok, primeiro chama teclado mecânico, ok? Não é uma máquina de escrever com luzinha. Pelo barulho que faz? Aí minha esposa vai concordar contigo, porque de vez em quando ela manda eu parar de teclar quando ela tá em reunião online, ela fala, não consigo me concentrar na reunião. Eu falo, eu tô só escrevendo. Tac. Ok, esse assunto é meio polêmico, não é? Existe toda uma comunidade na internet de pessoas que falam que jogos no computador são de verdade e o resto é bobagem. Sabe o que é bobagem, cara? Sabe o que é bobagem? Bobagem? Eu já tô ficando meio bravo. Mas com razão, porque isso é uma coisa que a gente diz que é polêmico, mas não tem por que ser polêmico. Bobagem é tu dizer que tu é gamer, que tu joga, que tu gosta disso, e tu dizer que os outros que jogam em outras ferramentas, outros consoles, não têm os mesmos... Cara, pelo amor de Deus. Ok, vamos lá. Existem jogadores casuais, existem jogadores que se levam mais a sério, e existem jogadores profissionais. Eu já fiz parte dos 3 grupos, até 2 meses atrás eu tava jogando um jogo no cenário profissional. Tem alguns meses que eu jogo mais casual, e normalmente eu sou meio termo. Eu gosto bastante, eu jogo algumas horas por dia, quase todos os dias, eu levo a sério, eu tento finalizar o jogo com 100%. Os jogos que eu gosto, eu não jogo só até o fim, eu vou explorar cada cantinho, cada coisa que eles têm a oferecer. Então assim, sim, existem diferentes grupos de jogadores e tudo mais, ok? Não tô discordando disso. Agora, tu querer categorizar qual plataforma, qual console é melhor, isso é uma bobagem sem tamanho. E é ridículo a gente tá tendo que falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso porque sim, as pessoas realmente usam isso como argumento e se levam a sério, de que jogos no computador, blá blá. Então, assim, pra te responder, eu vou te deixar sem resposta, porque essa pergunta nem merece mais.
Não, mas realmente é um argumento muito bobinho de quem faz essa relação de, tipo, só quem joga no computador que é um jogador de verdade. É a mesma coisa que alguém que falar de cinema é só o cinema de drama clássico e todos os outros filmes não são cinema de verdade. Não faz sentido, a gente tem tipos diferentes de jogos para momentos diferentes da vida. Então, às vezes eu só quero jogar um pouquinho deitado no sofá da sala para descansar, e aí o console é a melhor opção para isso. Para outros tipos de jogos, o melhor é jogar no computador, com teclado, com mouse, enfim. É um argumento meio bobo que eu acho que não vale mais dar tempo para esse tipo de conversa. Até porque hoje em dia a coisa tá tão fluida também, né? Existe esse videogame, por exemplo, da Nintendo Switch, que tu joga um pouquinho ali nele e depois tu passa pra TV. A plataforma nova do Google, aquela Stadia, acho que é o nome. Tu joga um pouco no computador, aí sai de casa, continua no celular, depois joga na TV da sala. Então hoje já tá bem mais fluido, eu acho ótimo isso. Eu, particularmente, sou 50-50, eu jogo metade no computador, metade no videogame. Eu, particularmente, prefiro videogame, mas eu acho que é só uma questão de, como tu falou, eu gosto de me jogar no sofá da sala, botar uma cervejinha do lado, jogar um jogo. Às vezes eu quero jogar mais a sério, eu sento aqui na minha mesa, na mesma mesa onde eu trabalho, eu jogo no computador. Então qualquer coisa é válida. Isso aí de que um é melhor que o outro é uma pataquada. E tu comentou também sobre diferentes categorias, diferentes tipos de jogadores, né? Tem o jogador casual, tem o jogador mais profissional. E isso me lembra também que a gente tem o surgimento e a ascensão dos esportes, que são esportes virtuais ou esportes que são basicamente praticados no videogame, né? Sim, existem vários videogames hoje, vários jogos que têm essa categoria de esportes. Um deles, inclusive, que é o que eu jogo, que eu comentei agora há pouco, que volta e meia eu tô jogando no cenário profissional. Só pra dar um entendimento bem por cima, assim, pra quem não faz ideia do que eu tô falando, existe um jogo que eu gosto de jogar no videogame. Nesse jogo existe um ranking online. Quanto melhor tu joga no mês, melhor tu te qualifica. Tipo campeonato brasileiro de futebol, assim, quem ganha mais sobe, quem perde mais desce. E no final de cada mês, os 16 melhores desse ranking competem e os dois vencedores dessa competição se classificam pra um torneio que acontece na Polônia uma vez a cada 2 meses, que é um torneio que paga milhares de dólares pro vencedor e tem toda uma cobertura da mídia e todo mundo assiste online, o pessoal comenta e faz arquibancada lá e tudo mais. Isso é um jogo relativamente pequeno, não tem uma base gigante de usuários, mas a gente tem jogos bem maiores, como Fortnite, por exemplo, que acho que atualmente é o maior, onde a gente tem prêmios milionários e tudo mais. Eu acho um exemplo legal é aquele tal daquele Ninja, que é um cara que joga profissionalmente, ele tem um canal na internet onde tu pode assistir ele jogar, e esse cara, ele fazia $500 mil por mês jogando Fortnite na internet e o pessoal assistindo. Eu acho que se videogame tem preconceito, assistir alguém jogando online tem um preconceito maior ainda, bem maior. Acho que isso sim é visto como uma super perda de tempo pra quem tá por fora do cenário. Ah, por que eu vou ficar assistindo alguém jogar? Pelo menos então joga. Não. Por que tu assiste o teu time jogar futebol? Vai pro campo e joga. Por que tu assiste novela, romance? Vai lá fora e cria um romance pra ti. É a mesma coisa. Uma coisa não impede a outra. E esse cara aí que eu comentei, ele tava fazendo $500 mil por mês. Agora tu imagina você ter um salário de $500 mil por mês gravando vídeo online jogando videogame. Eu acho que esses $500 mil que eu já falei 3 vezes e vou falar uma quarta agora, $500 mil por mês, é um número que mostra que, cara, é muito grande. Esse mundo do game é muito grande. Porque esses $500 mil que eu falei agora pela 5ª vez não vieram de um prêmio ou de alguém que doou. Isso é muita gente assistindo, é muita propaganda sendo exibida, é muito tráfego sendo gerado, é um faturamento enorme. Isso é um cara que tá fazendo. Agora tu imagina num cenário onde existem centenas, milhares, milhões de streamers produzindo conteúdo. Esse negócio de esportes é algo que tá crescendo muito nos últimos anos, tem crescido muito. A final de League of Legends, agora não lembro se foi League of Legends ou Dota 2, que a final lotou cinemas até aqui em Porto Alegre, então é um negócio absurdo, assim, a quantidade de gente que assiste e muitas vezes a gente ignora, achando que não é um esporte de verdade. A própria ESPN, que é um dos grandes canais na TV a cabo para esportes, exibe vários desses campeonatos, então é algo muito grande que tá crescendo muito, e eu acho que inclusive valeria a gente fazer um episódio especificamente sobre esportes no futuro, e eu queria aproveitar até para dar um tema de casa pra gente, que tem uma série na Netflix que chama 7 Days Out, se não me engano. Tá. E um dos episódios é sobre um campeonato de videogame com jogadores profissionais. Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada para ver como eles se preparam, como eles treinam e como é até o dia deles irem pro jogo de fato, assim, de começar o campeonato. Tá, beleza. 7 Days Out? Me manda o link aí que eu vou assistir sim, com certeza. Acho que vale um episódio pra gente falar sobre isso, sim. Mais alguma coisa que tu queira comentar sobre os videogames em geral? Só pra fechar esse tema do eSports, eu acho que daí do meu lado vai ser isso por hoje. Existe um pessoal que faz speedruns. Speedruns é uma coisa que eu gosto muito, que é basicamente tu abre um jogo e tu tenta chegar do começo ao fim no menor tempo possível. Eu gosto muito de assistir speedruns de jogos que eu conheço,
que eu já tenha jogado, pra entender um pouco melhor, pra ter um parâmetro. E isso é uma coisa que gera bastante tráfego online também, bastante gente gosta de assistir isso. E eu tô comentando isso só porque o pessoal se juntou, fez um grupo chamado Games Done Quick, e eles têm uma caridade, e todo ano eles arrecadam um dinheiro bem legal, assim. Ano passado eles juntaram 22 milhões de dólares e doaram pra caridades como Médicos Sem Fronteiras e outras caridades assim. Isso é 22 milhões de dólares vindo de gamers, de pessoas jogando joguinhos bem rápido e juntando um dinheiro e mandando pra quem precisa. Isso é super legal também. Acho que é um ponto que vale comentar. Depois, se a gente for falar mais sobre esportes, a gente pode entrar mais nesses detalhes aí. Ah, nossa. Speedruns é um negócio também que eu acho muito fascinante, ao mesmo tempo que eu fico boquiaberto assistindo, porque é um nível de precisão técnica que as pessoas que jogam precisam ter, que meu cérebro não consegue nem entender direito o que tá acontecendo na tela. Que o speedrun é isso, né? Justamente essa lógica de terminar o jogo o mais rápido possível, né? Chegar ao objetivo final o mais rápido possível. Então precisa de um nível de habilidade e conhecimento do jogo que é muito absurdo, assim. Acho que também é um tema interessantíssimo. Mas e aí, Bruno, tu acha que a gente respondeu a pergunta dessa semana? Videogame é coisa de criança. Sim, a gente respondeu. Eu quero dar o meu parecer em relação à resposta, eu quero responder ela agora por último pra fechar o episódio, mas primeiro tu responde aí pra nós. Videogame é coisa de criança? Que é a resposta séria? Fica à vontade. Olha, videogame é sim coisa de criança, mas é também coisa para todas as outras idades. É desde a criança até o idoso que pode jogar e tem algum tipo de jogo que vai ser perfeito para ele. Com certeza, videogame pode e deve ser coisa de criança, porque além de ser um entretenimento fantástico para criança, ele vai trazer vários benefícios, como a gente listou aí. Isso eu posso falar tranquilamente, pode colocar meu nome embaixo. É coisa de jovem também, é coisa de adulto, é coisa de pai de família. Eu tenho um amigo que acorda todo dia às 6 da manhã pra checar o bebezinho dele. A filha dele tem 1 ano, ele pega ela, leva pra sala e joga 2 horas de videogame com ela no colo. Então assim, é um pai de família, é um cara que trabalha 9 horas por dia e ele joga 4 horas por dia. E aí, qual o problema, entendeu? É coisa de criança, é coisa de adulto, é coisa de todo mundo. Então acho que a resposta de hoje é sim, porém... Nossas respostas sempre são sim ou não, porém, mas, ou todavia, entretanto. Mas enfim, acho que é coisa pra todo mundo, é isso aí, acho fantástico. E eu gostaria de fechar o meu lado daqui dizendo que mesmo pra aqueles que acham ainda que videogame é perda de tempo, vale aquela frase célebre de tempo gasto fazendo algo que tu gosta nunca é tempo jogado fora. Desculpa, essa frase faz bem mais sentido em inglês. Time you enjoy wasting is not wasted time, porque ele faz o paralelo da palavra wasting, que é o tempo que tu gastou, nunca é o tempo que tu jogou fora. Desperdiçar. Aí, ó, viu, cara? Me ajuda, velho. Mas é isso aí. Acho essa frase bem legal. Acho que tem tudo a ver com videogame. Porque apesar de trazer vários benefícios e tudo mais, mesmo que não traga nada, mesmo que tu esteja só dirigindo em Miami, como tu gosta de fazer no Vice City, só pra relaxar, não é tempo desperdiçado. Perfeito. Vou colocar teu nome embaixo e assina embaixo também. Não dessa frase. Essa frase não é minha, mas do resto que eu falei pra botar. Então tá. Chega por hoje? Chega. Tchau, tchau. Vou fechar aqui e vou jogar um Play 4. Falou. Valeu.